Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ou que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Amados irmãos e irmãs, povo de Deus que nos acompanha e nos assiste, faz comunhão conosco da sua casa, das suas ocupações, ou do seu momento de escutar privilegiadamente a palavra de Deus na Eucaristia. Tem uma palavra na Bíblia que diz, justamente lá no livro de Isaías, profeta Isaías, o profeta diz que assim como o céu se distancia da terra, tais são os meus pensamentos relacionados aos vossos. Deus dizendo isso para a gente lá no livro de Isaías. Assim como é distante, é alto o céu da terra, assim também é comparado o pensamento de Deus com os pensamentos humanos. Aqui a gente viu nitidamente essa palavra se cumprir na atitude da comunidade cristã, aqui representada por Pedro. Também tem um provérbio, capítulo 19, versículo 21, que diz que há muitos planos no coração do homem, mas só a vontade do Senhor se realiza. Imagina só. O nosso coração é povoado de sonhos, de perspectivas, de planos. Nosso coração está cheio disso. Mas, diz a palavra, só a vontade do Senhor se realiza. Por isso que diante disso a gente tem que, certas situações ou experiências que passamos na nossa vida, a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela está lá no final nos esperando. Se a nossa conduta, como disse a última expressão do Evangelho de hoje, se a nossa conduta é uma conduta como de alguém que obedece, como disse a segunda leitura, buscando o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável a Deus, então no fim das contas é Deus que nós encontramos. Então vale a pena a gente atravessar o que for preciso, sabendo disso, que é o próprio Deus que nos espera lá no final do nosso caminho. Mas enquanto nós atravessamos isso, existe esse contrário.
do que nós esperamos, do que nós pensamos, do que nós queremos, daquilo que de fato Deus pretende, Deus designa, Deus deseja para a gente. Eu não sei se você reconheceu a continuidade desse evangelho de hoje. Nós estamos aqui em Mateus 16, a partir do versículo 21. Os versículos anteriores, aquele episódio lá que nós chamamos de encontro de Jesus com os discípulos, em Cesareia de Filipe, momento onde Jesus tem momentos em que ele está com a multidão, né? Ensina, fala, proclama, mas tem momento também que Jesus está com a sua comunidade. Jesus está com os seus, precisa esclarecer algumas coisas, precisa ensinar outras. Há um momento de Jesus a sós com os seus discípulos. E é nesse momento, nos versículos anteriores, lá do capítulo 16, do 13 ao 20, no caso que antecede essa perícope, ou esse trecho do evangelho de hoje, onde Jesus pergunta qual o parecer da multidão, e depois pergunta qual o parecer dos discípulos a respeito dele. Quando ele tem uma resposta, o que a multidão acha, qual a impressão que a multidão tem a respeito dele. Depois ele devolve a pergunta direta: e vocês? Tudo bem que a multidão pense assim, mas e você? Você que está comigo, você que me acompanha, você que está mais próximo de mim, você já se decidiu por mim, qual é a tua... Eu não quero só impressão, qual é a tua palavra? Até agora, o que é que você diz sobre mim, pela experiência que você já teve no meu segmento? Então, a pergunta de Jesus, ela é profunda. Jesus quer uma palavra a respeito da sua identidade, agora dita pela boca da igreja, pela boca dos discípulos que tinham, sim, e deveriam ter, naquele momento, uma palavra certa sobre a pessoa de Jesus. Ora, se Jesus dirige perguntas profundas, nós não temos o direito, sobretudo pela experiência que já temos, de dar respostas superficiais. Se o alcance da pergunta de Jesus vai profundamente na nossa vida, naquilo que nós podemos responder, nós não podemos dar respostas pela metade. Diante de perguntas profundas, respostas conscientes. Foi isso que Jesus quis dos discípulos. Então isso só para nos preceder aqui na reflexão do evangelho propriamente dito de hoje. Ora, chegamos ao momento onde depois que Jesus disse: muito bem, Pedro, parabéns, você acertou, o Messias, o Filho do Deus vivo, ótimo, a igreja tirou 10 na prova naquele momento, né? Fez certinho. Aí segue então o relato. Depois disso, Jesus, já tendo sido reconhecido de fato como ele é, pelos discípulos, agora ele vai complementar a respeito da sua identidade. Ora, no tempo de Jesus, se esperava o Messias. Essa expectativa, essa espera já era comum no povo de Deus. Só que diante, como é que eu diria, das realidades vividas, mesmo na experiência de Deus do povo, existia uma perspectiva diferente. Havia um grupo que esperava um Messias, mais orante, mais recuado, no caso os essênios, que viviam no deserto, mais retirados. Um grupo já esperava um Messias que fosse trazer a luta, a força, né? Um pouco de revolta com aquela situação que não estava boa. O grupo dos zelotas. Existia o grupo dos fariseus, que eram completamente envolvidos e conduzidos pela lei, eram muito casuístas, muito apegados à lei, não podia sair nada fora da orientação da lei, que o Messias tinha que ser também cumpridor da lei, tinha que vir naquela moldura exata que a lei dizia. Enfim, cada grupo, imaginemos, cada coração tinha uma perspectiva, tinha um jeito de esperar o Messias. Mas o bom, como Deus é sempre surpreendente, ele driblou todas as expectativas. Ainda que fossem expectativas brotadas de uma experiência de Deus, que aqueles grupos, que aquelas pessoas tinham, mas Deus, ele excedeu ao que o povo esperava. Ele não veio nem desse jeito, nem desse, nem desse, nem desse, e por isso que não foi reconhecido e morreu como morreu o Messias.
E por isso que o fim de nosso Senhor foi aquele, porque na verdade não foi reconhecido tal como ele deveria ser. Então Jesus agora vai dizer para a comunidade que tipo de Messias ele é. Se vocês têm um modelo de Messias na cabeça, na mentalidade, na experiência de Deus, na tradição de vocês, eu agora vou dizer quem de fato é o Messias. Que jeito de Messias Deus propõe para a humanidade. É o Messias, esse Messias, Pedro, que você acabou de professar. Ele vai precisar ir para Jerusalém. E Jerusalém, nos evangelhos, na tradição cristã, significa para nós o lugar do ápice da missão ou da fidelidade de Cristo. Tanto é que lá em Lucas, no capítulo 9, quando existe a expressão Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, é como quem diz, já está encaminhando para o ponto alto da sua fidelidade. Então Jesus disse, olha Pedro, comunidade, meus queridos, meus amigos, o Messias precisa ir para Jerusalém. Ele vai sofrer. Ele vai passar por dificuldade, ele vai ser perseguido, ele vai ser morto. Mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui já está inclusive o que nós chamamos nos evangelhos de um anúncio da paixão. Ora, quando Jesus disse isso, Jesus foi esclarecendo de que tipo de messianismo ele iria assumir, como devia assumir. Pedro pulou logo longe. Não, Senhor, espera lá. Isso não pode te acontecer, que Deus te livre disso. A resposta de Jesus foi muito direta, muito dura. Vai para trás, Satanás. Porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Todos os pensamentos, viu lá o que eu falei no início da homilia? Assim como se distancia o céu da terra, são os pensamentos dos homens, das pessoas, em relação aos pensamentos de Deus. Então todo e qualquer pensamento humano que atrapalhe o projeto de Deus, ele precisa ser derrubado. Ele precisa ser desfeito, para que o pensamento de Deus se realize na vida da pessoa. Vai para trás. Não é isso. Agora você estava indo bem, você disse que era o Messias, que eu era de fato, sou. Mas o messianismo que você acha que eu vivo, que eu sou, agora você errou. E vamos corrigir então a sua mentalidade. O Messias precisa viver até o fim a sua fidelidade. Agora, no fundo, a grande preocupação, a gente pode tirar isso como lição para a nossa vida, não era tanto claro, a solidariedade com o Messias, que isso não te aconteça, que seja diferente. Mas no fundo, porque quando você identifica o Messias, foi o que Pedro fez no evangelho passado, ele também identifica, a igreja identifica a si mesma. Reconhecer o mestre, saber que tipo de fim o mestre vai ter, é ter certeza de que fim também vai ter o discípulo. Então nesse fim do mestre, de ir para Jerusalém, de sofrer, de passar por aquilo tudo, de ir ao Calvário, etc., ali estava entranhada também a missão da igreja. Ora, se eu digo, não vá, eu estou querendo me livrar também, que isso não nos aconteça. Talvez no coração dos discípulos estava essa palavra. Não, que isso não nos aconteça, porque se o Senhor for, a gente vai também. E é isso que a gente vai sofrer? Então o medo da gente muitas vezes é de assumir o tamanho da fidelidade de Cristo, que deve ser a nossa. A fidelidade do discípulo não deve ser menor ou com menos intensidade do que a fidelidade do mestre. Então dá medo mesmo, você saber que o mestre, na sua plena fidelidade, e vai em frente, vai ter que sofrer tudo isso, e nós também termos que sofrer, isso dói no coração da gente, isso exige de nós uma renúncia, e também como o próprio Cristo, como diz Paulo aos Filipenses, precisa desse esvaziamento de si. Ora, se esse é o fim, se essa é a meta, se esse é o caminho do mestre, que também seja o caminho da igreja. Nós não podemos ver nosso Senhor indo por um caminho e a gente que se diz fiel a Ele, trilhar um outro, para que seja mais fácil, para que seja menos doloroso. Isso não é papel de cristão. O cristão precisa ter essa maturidade, essa consciência de que onde vai o mestre, nós precisamos seguir a Ele, na fidelidade. Custe o que custar, como diz a palavra de Deus. Acho que adianta. Você vai preservar a sua vida para quê? Você vai ganhar o mundo inteiro, vai ganhar as facilidades do mundo todo, tudo que o mundo te oferece, mas você vai perder sua vida. É isso que você quer? Então, se não, opte por Jesus,
pelo messianismo de Jesus, pela identidade de Jesus e pelo preço também da sua fidelidade. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa Eucaristia, que sejamos fiéis, fiéis ao nosso Senhor. Feche os seus olhos por um instante, meu irmão, minha irmã, e rezemos por um momento essa palavra de Deus que nos cobra fidelidade. Uma fidelidade não na nossa medida, não nas nossas expectativas, mas na medida e na expectativa de Cristo. Que imagem nós temos de Jesus? Construímos uma imagem pessoal de Cristo? Ou o Cristo que nós devemos amar é o Cristo da palavra de Deus, é o Cristo da Bíblia, é o Cristo que vem ao nosso encontro, é o Cristo mesmo. O que quer que pensemos dele, não tenhamos dúvida. Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe. Há alguém que me ama muito, Ele me entende, Ele me acolhe, quer me perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. Há alguém que te ama muito, Ele te entende, Ele te acolhe, quer te perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer te libertar. E seu nome é, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é. Proclamemos a identidade do Senhor. Jesus, 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 o Mestre. Jesus que sofre por nós, que morre por nós, que ressuscita por nós. É Ele. É essa a sua identidade. E é essa identidade que nós fazemos comunhão, que nós nos unimos para vivermos também a nossa vida cristã. Jesus, nome sobre todo nome. Essa identidade que nós professamos. Esse Senhor que nós seguimos, custando o que custar da nossa vida. O importante é vivermos até o fim, como nosso Senhor, a nossa fidelidade. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. 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 Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado por fazer crescer em nossa mente, em nosso coração, essa consciência de que precisamos ir além, além das nossas perspectivas, do nosso imaginário, daquilo que nós esperamos, e alcançarmos verdadeiramente o Teu projeto, a Tua meta em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!